Boa tarde, pessoal. Sou o Lucas Bauti, editor-chefe aqui na ExitLag. Um prazer estar podendo falar com vocês. E assim, para começar esse projeto de podcast, para mim não devia ter outra pessoa a não ser o Lucas Stolze, CEO da ExitLag. E é um prazer estar podendo falar com você, Stolze. A gente já conversou várias vezes fora de câmera, eventos presenciais, é, tanto no Summit, alguns happy hours, e sempre foi muito bom conversar com você e ouvir um pouco das suas histórias e, claro, que para o primeiro episódio, trazer um pouco de você para conversar sobre isso também, né? E assim, eu lembro de ouvir você contando das histórias que você não entrou no ExitLag com a função de ser CEO. Você foi crescendo, foi conhecendo mais do produto e chegou um tempo que tinha necessidade de ter um CEO pela questão de tanto do crescimento, mas quanto da questão de ter um rosto, né? Uma pessoa que fale pela empresa. Queria que você contasse um pouco mais desse processo, que eu lembro de você contar bastante que, a princípio, era algo que parecia muito diferente para você, né? Foi curioso nessa jornada, hein? Desde 2019, quando eu me juntei no processo, eu entrei ali muito mais para olhar, talvez com viés de negócio. Eu estava fazendo um mestrado em business e administração aqui nos Estados Unidos, então também estava tendo a oportunidade de estudar, aprender com outras empresas e associar a experiência que eu tinha de trabalhos passados com o que eu estava aprendendo, literalmente, no mestrado e dentro da empresa, né? E a gente começou essa construção juntos ali. Na época, o Leandro e o Fabiano, ele partilhavam, né? Eles eram co-CEOs da empresa, como co-founders, eles eram co-CEOs, e isso funcionava quando a empresa era pequena, quando não existia uma necessidade de uma voz única e uma voz central, então funcionava bem quando a gente era pequeno. Quando as coisas começaram a crescer, né, eu comecei a assumir cada vez mais responsabilidade dentro da empresa. Né, desde 2020, quando a gente comprou o nosso concorrente ali, aí 2021 a gente ia fazendo uma construção de preparar a empresa para os próximos passos, né, de estruturação, de crescimento, a gente que estava ali vivendo ainda um mundo pandêmico, né, então muitos desafios relacionados a esse o novo normal do mundo, né, trabalhos de casa, as pessoas ali falando de home office, e a ExitLag já era uma empresa 100% remota, só que era uma empresa muito pequena, sem estrutura. E aí a gente começa a fazer o processo de organização em 2021, eu saio de um cargo mais, talvez, parcial de business analyst, né? Eu estava ali muito mais focado na parte de negócio, eu entro como managing director, justamente para ser esse pilar central de construção dentro da empresa, né? E aí a gente começa a estruturar os departamentos, todos os departamentos começaram a ser formados a partir disso, né? Então, iniciou muito esse movimento de me colocar como um pilar central ali, mas ainda não na cadeira de CEO. E eu sempre fui um cara muito drivado pelos desafios, né? Para mim, o cargo é mais a formalidade da coisa, né? Mas no final do dia a gente tinha planos claros de crescimento, de construção, de necessidades dentro da empresa. Então a gente começa a estruturar um departamento específico de jogos para fazer uma análise cada vez mais profunda dos jogos, para fazer uma melhoria do nosso software. A gente começa a evoluir com um time de sistemas para melhorar os nossos portais e acessos, fazer construções de ferramentas internas. A gente começa a evoluir também contratações para times de produto ali querendo lançar os novos produtos, já pensando no mobile no futuro, que a gente sabia que esse produto ia por vir. Então ali desde 2020, quando eu assumo essa cadeira de Managing Director, já no final de 2020, a gente já vai com os planos ali de crescimento. 2021 foi muito essa organização, né, de como iremos dar os primeiros passos, e 22 é quando a gente acelera na execução do plano, e ali assim a gente começa, e boa parte dos departamentos foram formados ali em 2022, né, infraestrutura, jogos, RH, todos os departamentos que hoje são fundamentais para a empresa vão sendo formados dentro do ano de 2022, como a construção, né, foi bem acelerado, o planejamento já vinha ali de anos também, acabou que entre meados de 22, sentando junto com o Leandro e o Fabiano, eles falaram assim, cara, você já é o pilar central da empresa, não faz muito sentido a gente ter uma camada acima com eu e o Leandro falando, eu e o Fabiano dividindo isso. Então, eles entenderam que era melhor a gente se dividir nas nossas melhores forças também, né? Eu sou um cara mais comunicativo que eles dois, eles são muito mais técnicos do que eu, tem muito mais propriedade na tecnologia e no produto do que eu era esse cara mais de negócio,
né, da comunicação, talvez a figura central ali da empresa, a nível da imagem, né, por trás da empresa. A gente toma essa decisão de inverter um pouco as coisas, eu saio de Managing Director ali em outubro de 22 e assumo a posição de CEO, e os dois assumem posições mais direcionadas à tecnologia, um se torna o nosso CPO, o outro o CTO, bem voltados em olhar para a nossa tecnologia, e foi um pouco disso, cara, mas o que eu gosto de falar sempre para o pessoal, e que eu acho que marcou muito a minha carreira, em todas as minhas passagens profissionais, é o que eu sempre fui um cara drivado ao o valor gerado no trabalho, né? Então, eu acho que mais importante do que o cargo que a gente assume, a responsabilidade que a gente assume no que a gente faz, o que realmente importa é o seu propósito por trás do trabalho, é o valor que você quer construir, é o valor que você quer gerar através do trabalho. O cargo, as responsabilidades acabam, às vezes, sendo até consequências dessa postura, né? E muito na minha vida aconteceu dessa forma, né? Eu pude crescer dentro dos lugares que eu passei, muito olhando para o resultado que eu queria gerar, para o objetivo principal ali da companhia, muito mais do que o cargo que eu ocupava. Isso permitiu alcançar voos um pouco maiores ali, e aqui na ExitLag até assumir a posição de CEO. É engraçado ouvir você falando isso, porque é um sentimento que eu acho que a empresa tem, como um todo. Porque eu tenho um pouco mais de um ano que eu tô aqui, e eu sinto que as ideias que a gente tem internamente são sempre todas ouvidas. Então, eu tenho igual a ideia desse canal de podcast, de conversar com as pessoas, não só com as pessoas internas da ExitLag, mas pessoas do mundo dos jogos, de games e esportes. Eu tive essa ideia, ouviram ela, falaram assim, é uma ótima ideia, por que a gente não vai pra frente e tal? Então, dá pra ver que aqui o pessoal é muito drivado pelos projetos, de dar a voz a quem quer fazer acontecer. Então a gente vê vários projetos acontecendo, eu posso citar vários. A gente tem o TeamPZ, que funciona muito bem. A gente tem todo o nosso projeto de afiliados, os embaixadores. A gente vê a galera trabalhando com muita paixão. E ver você falando isso também, de como você se porta portava na ExitLag e se porta agora como CEO, dá pra ver que é muito sobre o sentimento que vocês têm como founder, você como CEO e o Fabiano e o Leandro como founders, transmite, querendo ou não, para toda a empresa. E assim, é muito gratificante escutar isso e entender o tamanho que a gente é. Inclusive, assim, você imaginava ali 2020, 2021, que a gente ia chegar nesse patamar que a gente está agora em 2026, com esse tanto de gente trabalhando em diversos projetos diferentes, com pessoas espalhadas pelo mundo todo. A gente tem representante em cada canto do mundo e pessoas que trabalham com muito amor. Chegou o momento que vocês pensavam assim, um dia a gente vai alcançar esse patamar, e se imaginava que seria às vezes rápido assim? Boa, excelente pergunta, Val. Eu acho que tem duas coisas, né? No seu ponto até de ser apaixonado pelo que faz ali, né? Eu acho que o trabalho ele tem que ser meio de propósito, né, para as pessoas. Eu sempre falo isso aqui dentro também. E na ExitLag a gente sempre teve essa vontade, né, de criar um ambiente que trouxesse propósito, que fosse mais do que logar 8 horas no computador, porque ainda mais sendo remoto, né? A gente que foi uma empresa remote first, quando o trabalho remoto nem era discutido dentro da indústria, né? Nem se existia essas discussões que hoje existem entre o trabalho remoto. Então, a ExitLag, ela sempre foi uma empresa remota. E a gente sempre teve essa ambição de que o ambiente fosse mais do que a quantidade de horas ali passadas, né? Que você pudesse olhar para o seu trabalho e visse uma construção, porque a gente acredita muito que isso reflete em como a gente é visto lá fora. Eu sempre falo, né? É um ecossistema positivo. A gente quer criar um ecossistema positivo dentro da indústria de jogos. A gente fala tanto de conexões e a ExitLag é esse hub de conexões. A gente quer realmente que as pessoas olhem para a ExitLag como um propósito,
alguém que foi ali desde os primórdios queria construir algo genuíno para a indústria, algo bom, algo que tornasse a indústria melhor, algo que trouxesse às vezes justiça para a indústria. Quando a gente começou lá com o Tibia Tuner, já escutei o Fabiano falar diversas vezes, ele não aceitava ter um ping pior que os gringos, né? Porque no Brasil, na época, 2010, não se tinha tanta internet, não se tinha tanta infraestrutura e principalmente os servidores dos jogos. Nenhum era alocado no Brasil naquela época. Então ele falava, cara, é injusto por ser brasileiro eu não ter a mesma qualidade de jogo. E foi nesse trabalho de querer trazer justiça, de querer trazer algo genuíno para a indústria de jogos que a empresa é fundada, e isso é mantido vivo, né? À medida que a gente vai crescendo e se tornando cada vez maior, para que a gente realmente sempre lembre dos nossos primeiros passos e que a gente possa devolver para a comunidade, até para as primeiras pessoas que compraram lá a nossa assinatura, é uma forma da gente entregar para eles algo de qualidade, algo genuíno. A gente sempre manteve isso muito vivo dentro da empresa. E em relação a tamanho de empresa, eu acho que sempre foi muito claro o nosso propósito, né? A gente, desde a criação, entendia essa falta de um olhar mais crítico para a qualidade da conexão, né? Essa falta do olhar mais crítico para o que é performance nos jogos. E a indústria de jogos é uma indústria que, por muitas vezes, foi renegada por outros mercados, né? Porque era aquela indústria de hobby, né? Quem nunca escutou os nossos pais, por exemplo, falando que a gente deveria fazer algo que desse retorno, né? Porque jogar era perda de tempo, ou talvez era algo para diversão, mas não era algo profissionalizante. E assim a indústria de jogos ela sofre com desafios estruturais. Então a gente queria trazer através da Exit Lag essa justiça, algo que fosse alguém olhando pela indústria para promover algo maior. Então a gente sempre teve uma ambição de ser uma empresa muito grande, cara, global. Eu acho que a indústria de jogos favorece nisso, né? Ela tem esse ponto de benefício que é você ser global primeiro, né? Um jogo, quando ele lança, às vezes ele é acessado por diversos países no seu lançamento. Outras empresas, principalmente empresas de produto, têm muito mais dificuldade de fazer algo tão global assim. Então a gente sempre imaginou que dava para ser muito grande, né? A gente sempre teve um propósito de que esse projeto ele ia ser muito grande. A velocidade eu acho que é o que mais surpreende, cara. Eu acho que o que mais impressionou a gente não foi se tornar muito grande, talvez foi se tornar muito grande na velocidade que a gente se tornou e vê hoje a Exit Lag aí presente em mais de 190 países, do tamanho que a gente está, com quase 200 funcionários no quadro. É algo que sempre volta, né? E eu lembro dos primórdios de quando a gente era menos 15 e fala assim, cara, tinha só 12 pessoas não muito tempo atrás, né? Tinham só 5 pessoas não muito tempo atrás, porque parece que é muito, mas 10 anos passa muito rápido e tem indústria que em 10 anos nem mudou, né? A gente fala de tecnologia é muito mais acelerada, então eu acho que a nossa maior surpresa foi a velocidade de crescimento, a velocidade de adaptação, de melhoria, tudo que a gente vem trazendo ali também de infraestrutura e melhoria dentro do nosso serviço acabou sendo acelerado bastante, né? Isso cobra da gente um trabalho duro e uma dedicação muito grande. Então, por isso que paixão para a gente não é opção, né? É valor. A gente precisa ser apaixonado pelo que a gente faz aqui dentro para acompanhar toda essa velocidade que a gente precisa pôr no nosso trabalho também. Eu já falei isso com você várias vezes. Ouvir você contando essas histórias, essas coisas para mim é muito inspirador, porque a gente que já trabalhou às vezes em indústrias um pouco mais formais, a gente entende o tamanho da complexidade que é uma empresa e o tanto que o crescimento dela é relativo e às vezes, e muitas vezes é lento. Eu já trabalhei em empresa de indústria farmacêutica que o processo deles de crescimento, deles falarem assim, vamos sair da cidade que a gente nasceu, demorou muitos anos, muitos anos. E agora que eles estão pensando em ir para outros estados. Então, assim, um pensamento às vezes muito devagar, pensando numa expansão. Algo que aqui a gente internamente, pra gente é comum dizer que, pô, por que a gente não vai para outro país? Por que esse país aqui é muito bom? Por que a gente não tem um representante lá dentro? Igual a gente teve um ano atrás, a gente não tinha representante da Rússia em Mena. E agora a gente tem um representante de cada região. Então é interessante ver como que a visão da empresa
nunca é muito travada, é sempre pensando no futuro e pensando em possibilidades. Então eu sempre vejo todo mundo empolgado em fazer as coisas. E eu acho que isso cria um vínculo muito grande. Inclusive, quando a gente se reúne presencialmente, parece que a gente trabalha junto todo dia. É muito legal de ver o encontro pessoal e a gente parece que a conversa vai fluindo normal, como se eu tivesse visto todo mundo ali todos os dias, por mais que seja a distância, cada um no seu canto, cada um na sua casa, cada um com a sua vida antes e depois do trabalho. Mas assim, fugindo um pouco do assunto da Exit Lag, eu sei que você é uma pessoa que ama ler. Você já falou pra mim que você agora é a pessoa do audiobook, gosta de escutar e tal. E queria entender com você um pouco como que foi para você migrar um pouco de livros físicos para ir para escutar. Você acha que tem um pouco a ver com isso que a gente fala que é o ritmo de hoje em dia, com as coisas um pouco mais rápidas? Às vezes você precisa estar prestando atenção no livro, enquanto você está executando alguma outra atividade que é um pouco mais braçal? Boa. A paixão por livros começou com meu pai. Meu pai sempre me incentivou bastante a ler. Ele sempre falava muito que a leitura era importante na vida. E eu venho de uma família de origem humilde, né? Então, muito do que meu pai conquistou foi através de educação, do estudo. Então, ele acabou valorizando muito isso e passando muito desse hábito para mim, né? Então, ele sempre me dava ali livros com dedicatória, escrevia no livro para mim. Eu sempre achei aquilo muito fantástico. E desde novinho por muito tempo eu fui filho único, né? Meu irmão nasceu quando eu já tinha 13 anos. Eu me pegava muito, né, brincando com os livros, vamos dizer assim, né? Lendo a história, às vezes relendo a história e criando, imaginando coisas ali por trás das histórias. E aí eu trouxe esse hábito muito para minha vida. Eu sempre fui um cara que gosta muito de aprender, né? Tá intrínseco em mim. Falei da curiosidade ali da engenharia mecânica, de querer entender como as coisas funcionam. Sempre quebrei os meus brinquedos para entender como eles funcionavam. Então, eu sempre fui muito curioso pelo como o ser humano funciona, como o nosso cérebro funciona, questões de psicologia. Eu sempre li bastante diversos assuntos. Eu nunca fui muito preso a um estudo único, né? Então, eu sempre tive esse hábito da leitura. Porém, né, como você falou, a vida às vezes vai ocupando a gente, né? E a gente às vezes vai adquirindo ali novas atividades, né? E novas responsabilidades. E aí, quando eu comecei a morar sozinho, tinha aquele negócio, né? Vai ter que arrumar a casa, vai ter que fazer isso, vai ter que trabalhar. Aqui nos Estados Unidos, logo no início, trabalhava bastante, assim, diversos tipos de emprego, às vezes alguns até muito braçais, para me ajudar na renda. Vida de imigrante, né? Para quem é imigrante sabe o quanto é difícil esse início, né? Não tenho nenhuma família aqui nos Estados Unidos quando eu vim para cá, né? Hoje só minha esposa e minha filha. Mas, querendo ou não, eu comecei a usar, né, do audiobook para completar essas atividades mais manuais. E comecei a desenvolver um gosto muito grande pela escuta. Por tranquilizar, eu acho, pelo pacing da leitura ser um pouco mais rápido do que até a leitura no livro. Eu acredito que eu leio mais rápido através do audiobook, né? Acaba não sendo uma leitura direta, mas a absorção do conhecimento é mais rápida. E a leitura, para mim, para muita gente, a leitura é o hábito, né? É você pegar o livro, é o gosto pelo livro, é o gosto por sentar às vezes, colocar um café do lado, segurar aquele livro. Esse é o hábito que você desenvolve. No meu caso, nunca foi muito isso. No meu caso, o gosto era pelo conhecimento. Eu queria realmente absorver o que estava por trás do livro. E muitas vezes, cara, eu já cheguei a virar noite lendo o livro, porque eu queria o mais rápido chegar ao próximo assunto dentro do livro, sabe? Então eu sempre tive essa ansiedade pelo conteúdo do livro, não necessariamente pelo hábito de sentar na tranquilidade e ler, o que para muita gente é a leitura. A leitura é um momento de relaxamento, descontração. Para mim era um momento de absorção de conteúdo. E aí o audiobook ele acabou me ajudando bastante a fazer isso, né? Você escutar e criar esse hábito de estar sempre com o seu cérebro, talvez, processando informação. Eu acho que isso me ajudou até a aprender mais rápido, vamos dizer assim. Uhum. E depois que eu comecei, ficou difícil ler o livro físico. Eu sempre compro o livro físico mais para fazer estudos onde eu possa arriscar, onde eu possa ali rabiscar o livro. Todo livro que eu escuto e gosto muito, eu compro físico para fazer esse estudo dinâmico onde eu literalmente circulo coisa, eu marco página, eu dobro página, eu literalmente estrago o livro, vamos dizer assim, porque eu
eu só comprei ele justamente para isso, né? Para ter esse acesso a lembranças mais rápido, o que o audiolivro não serve para isso, tá? Audiolivro é literalmente para você escutar o livro e acabou. Se você quiser voltar numa página específica, é bem complexo e tal, não recomendo. Mas, então foi isso, né? Acabei desenvolvendo muito esse dinamismo pela absorção do conteúdo, e até hoje, voo, tudo que eu faço que me deixa quieto e eu não tenho, vamos dizer assim, né, que eu não tenho que fazer nada, eu posso estar ali sentado, às vezes estou num Uber, 1 hora de Uber do aeroporto para algum lugar. Pô, provavelmente vou estar escutando um audiolivro. Pega um voo para tal lugar, 2 horas de voo, 3 horas de voo. Provavelmente vou estar escutando um audiolivro se não estiver usando o computador ali para responder alguma coisa, Slack, alguma coisa assim, mas no geral, sempre quando eu estou fazendo nada, ou lavando um prato, fazendo qualquer coisa, eu estou escutando um audiobook porque gosto muito. Virou esse hábito meu aí. Uhum. Essa questão que você falar sobre gosto de leitura, de secar a história, me lembrou de um passado meu. Eu era jovem, devia estar lá perto dos meus 16, 17 anos. Eu lembro que um professor de história meu tinha comentado sobre Genghis Khan e falou que era um grande imperador, foi o maior imperador do mundo. Aí eu falei assim, pô, eu conheço a história de Roma, conheço a história da Grécia, da Europa, mas dos mongóis nunca tinha ouvido. E eu lembro que eu descobri um livro, uma série de livros, era uma biografia mais romanceada, e eu lembro de secar, de ler o livro de cabo a rabo, e passar esse gosto dessa história pro meu irmão mais novo, que a gente sempre foi assim. A gente sempre compartilhou muitos gostos, em casa mesmo, né? Meu irmão mais velho, que começou com a questão dos jogos, passou isso pra mim, que passou pra minha irmã, que passou pro meu irmão mais novo. Agora eu tenho um sobrinho que é apaixonado por videogame. Ele, quando ele me vê, ele me senta pra contar a história de jogo e ele não joga só, ele quer saber a história. Então ele vai ler a história de um jogo, ele vai querer ver um vídeo explicando por que, que o personagem faz A, o personagem faz B. E aí eu lembro de ter essa vontade de ler, de aprender, de conhecer muito. E é muito legal como que isso molda um pouco da nossa personalidade de ser esse tipo de pessoa curiosa, de muitas vezes tem gente que pode considerar isso como uma pessoa um pouco chata, de você não aceita só aquela resposta. Você quer entender por quê? Por que que isso não tá dando certo? Por que que isso tá funcionando e tal? E imagino que isso, como você já disse, encaixa muito com o trabalho. O seu trabalho hoje em dia é você pegar os dados que a empresa toda tem. É muito dado, é muita informação. Entender cada dado daquele e falar por que que esse dado tá dando certo, por que que não tá dando, como que a gente pode mudar isso, onde que a gente tá falhando, onde a gente tá acertando. Você acha que realmente tem essa relação de ser esse tipo de pessoa curiosa que destrincha a informação toda, que tem vontade de desmontar aqueles dados para tentar encontrar algum tipo de resposta? Com certeza, cara, esse ponto é muito bom, né, que você trouxe em relação aos hábitos formarem o nosso cotidiano, né? A gente é sempre refém dos nossos sistemas, né? Então, os hábitos que a gente constrói na nossa vida moldam muito a pessoa que a gente se torna, né? Eu acho que a forma como a gente olha o mundo, ela é individual. Cada um constrói um mundo próprio, e muito vem desses hábitos que você vai desenvolvendo ao longo da vida. E a nossa personalidade individual, né? Cada um querer olhar ali de certo ângulo, né, para o mundo. Mas eu acho que me ajudou muito a questão de estudar diferentes assuntos também. A curiosidade por diferentes óticas de mundo, de visões, me ajuda muito na interpretação de dados, né? A gente sempre fala aqui que a gente quer ser uma cultura data-driven, e eu sempre falo para as pessoas a importância do contexto. Um número por si só, ele não representa tanto. Quando a gente fala 4 é muito ou pouco? Depende. Depende de onde você saiu. De 0 para 4, tem muita evolução, né? 4 comparado com um número muito maior, 4 para 1 milhão, 4 é nada, né? Pode ser ínfimo. Então, o número por si só, o dado por si só, às vezes ele é vazio. E o contexto, ele acaba ajudando bastante. E uma das coisas que me ajudou até talvez a chegar na posição de CEO foi desenvolver uma boa visão 360, né? Uma visão sistêmica sobre as coisas. Eu sempre tive a oportunidade de olhar
e tentar imaginar o problema pela mesma ótica. E isso vem muito também do estudo em engenharia. Eu lembro que um dos meus primeiros professores de cálculo falou que o estudo da engenharia ele era a forma do ser humano de construir ferramentas para resolver problemas. E a escola, né, a faculdade, ela só ia te dar as ferramentas. O como utilizá-las e quando utilizá-las viria total da nossa responsabilidade, da nossa profundidade no conhecimento que ali seria ensinado. Então, acho que isso ajuda muito. Eu sempre gravei isso dele porque isso me ajudou muito na construção de vida minha, onde às vezes a gente é tão cético e acredita tanto que sabe resolver um problema que esquece de olhar o mesmo problema por uma outra ótica. E às vezes você se afastando um pouco, né, tirando ali o pessoal, tirando o dia a dia, o imediatismo do problema e olhando ele por uma ótica mais distante, você vai no seu toolbox, no você que é como pessoa e olha, será que eu não consigo resolver esse problema de uma maneira muito mais simples se eu trouxer essa abordagem? Será que eu não consigo resolver isso de uma forma muito mais tranquila se eu usar uma outra abordagem? Então, os problemas e as situações na nossa vida, os desafios, ele às vezes cobram da gente a escolha da ferramenta certa, né? E aí você vai tentar apertar um parafuso com o martelo, você vai sofrer bastante. Se você pega uma chave de fenda, provavelmente você vai ter muito mais sucesso. Então, a escolha da ferramenta ela é muito importante na resolução de problema. Eu acho que o estudo de engenharia e um pouco da minha curiosidade me ajudaram bastante em abordar a vida de um ângulo um pouco mais afastado quando eu tive que lidar com situações difíceis para que eu pudesse olhar dentro do meu toolbox e escolher talvez a melhor ferramenta, a melhor forma de abordar aquele desafio e seguir nele. Pensando agora já para um ponto futuro, você comentou que vocês lá quando no início da ExitLag, no finalzinho do Timbuktu, no início da ExitLag, tinha uma visão de onde a gente queria chegar, mas não imaginava que a gente ia alcançar isso tão rápido. O que você imagina para a ExitLag dos próximos anos? Vamos pensar às vezes assim 3 anos. Aonde você imagina que a gente onde a gente pode alcançar? O que a gente pode chegar em 3 anos? Pensando nesse crescimento que a gente teve tão exponencial, né? O nosso foco é a presença dentro da indústria de jogos, né? A gente sempre vem falando do tanto que tem ainda para ser construído dentro da indústria de jogos. E apesar de todo o sucesso, todo o crescimento, a nossa postura é sempre de uma posição muito humilde, onde não é bom o suficiente, né? Queremos a excelência, queremos mais, temos ambição para ir mais longe. Então a gente quer ver a ExitLag como aquele software essencial, que a gente passe confiança, que a gente passe transparência, que a gente passe valor para toda a base de usuários que a gente tem dentro da indústria de jogos e que eles possam ter o benefício de ter o ExitLag como seu parceiro. Então, a gente quer transformar a ExitLag nesse parceiro dentro da indústria de jogos, conectando pessoas, conectando empresas, fazendo negócios, construindo negócios. Recentemente, a gente anunciou, né, um investimento ali no estúdio de jogos justamente para trazer a construção do jogo, né, da ponta a ponta, não só fazer uma melhoria de algo existente, mas trazer, quem sabe, a construção da tecnologia, se aproximar mais, entender mais do ecossistema da construção de um jogo, para saber como a ExitLag pode se posicionar e apoiar cada vez mais a indústria de jogos como um todo. Então, olhando para o nosso futuro e principalmente, né, revisitando um pouco do que era o nosso propósito no passado, nossa ambição, é essa presença dentro da indústria de jogos. A gente quer transformar o software ou os produtos da ExitLag como essenciais. Hoje a gente tem uma presença já muito forte dentro dos computadores, a gente agora iniciou uma expansão mais forte dentro dos dispositivos móveis, tanto Android quanto iOS, a gente vem ali em crescimentos acelerados, e a gente quer cada vez mais estar mais presente dentro da indústria de jogos, né? Então a gente tem um projeto aí, queremos levar benefícios para a galera do console também, né? Quem sabe ter um roteador ali com a tecnologia ExitLag, já vemos construindo esse produto, então a gente quer realmente essa presença, onde a ExitLag seja visto como esse acessório indispensável dentro desse ecossistema e que todos possam se beneficiar de uma conexão de qualidade, de uma conexão estável, que eles possam jogar em paz, que a gente possa trazer a justiça da conexão para que a jogatina seja realmente um momento de tranquilidade, né? Quem nunca lagou, passou por um packet loss e quis jogar o controle na tela da televisão, no monitor do computador, sabe o que eu estou falando, sabe que é frustrante você ter essa experiência ruim
com uma conexão, a gente quer remover o máximo de barreiras possíveis, a gente quer tornar essa conexão com a maior qualidade possível para que as pessoas possam realmente jogar em paz, né? Se divertir e usufruir daquele tempo ali da melhor forma possível. Um pouco sobre essa questão de, às vezes, se portar um pouco mais humilde. É engraçado ouvir isso, porque várias pessoas que às vezes eu converso no dia a dia, e aí eu comento, por exemplo, quando eu fui instalar a internet aqui em casa, conversando com o técnico, e aí eu conversando com ele, perguntando, pô, eu sei que você é técnico, eu sei que você vai acabar puxando o saco aqui para a empresa de vocês, mas como que é a rota de vocês? Eu sei que a velocidade é boa, mas eu queria saber da rota. Aí ele foi falando e tal, e aí ele me citou o seguinte, olha, tem um programa que você paga uma assinatura que melhora a rota, chama ExitLag. Na hora que ele falou isso, eu abri um sorriso de orelha a orelha, falei, nem precisa me oferecer, porque eu trabalho lá. E a pessoa ficou, tipo, deslumbrada. E aí ficou conversando comigo. Você trabalha com o que lá dentro? Eu trabalho na área de marketing, mexo na área mais de notícia. E aí ele falando que ele usava muito ExitLag quando ele jogava RPG. Acabou que no tempo agora ele não estava podendo jogar. Mas foi interessante de ver que as pessoas conhecem o produto. Não, isso é um caso isolado, porque diversas vezes a gente esbarra com pessoas que conhecem o nosso produto e pessoas que asseguram a nossa excelência. E é interessante ver que mesmo a gente tendo confiança no nosso produto, sabendo quão grandes somos, nós ainda pensamos assim, podemos melhorar, podemos crescer, podemos alcançar novos patamares. E já encaminhando para a pergunta final, eu sei que você comentou sobre o futuro e daqui a poucos anos. Mas você já chegou a pensar, fazer o trabalho de pensar, tipo, 10 anos, 15 anos? O que você imagina não só da ExitLag, mas do futuro da internet? Se a gente vai chegar num patamar que as conexões vão estar tão otimizadas que vamos ver pings cada vez mais baixos em conexões que às vezes vão atravessar o continente, atravessar mares, oceanos, coisas assim? Excelente pergunta, Balfo. Que bom que a gente, você até falou, né, para a gente seguir no tema e parte final. Que bom que a gente entrou nesse tema antes de finalizar. Eu acho que vale muito falar um pouco da infraestrutura, né, da melhoria das tecnologias e até trazer talvez um pouco mais de luz em relação à posição da ExitLag dentro desse ecossistema de infraestrutura, né? E o que acontece hoje? Hoje a gente tem cabos submarinos, né, de internet, onde a velocidade de transmissão já é a velocidade da luz. Existe uma perda ali, né, entre a refração dentro desses tubos de conexão de fibra ótica, porém, já se está no limite da velocidade, não tem como passar a velocidade da luz dentro dos cabos, né? Então a gente hoje já tem uma infraestrutura até muito avançada, comparado com o passado, onde a gente tinha cabos axiais e tal. Hoje a gente já tem uma infraestrutura avançada. Porém, entra a questão do roteamento, que é o que você mencionou até conversando com a pessoa que foi instalar, o técnico que foi instalar a internet na sua casa. O roteamento, ele ainda é crítico. E crítico por quê? É igual gestão de tráfego. Quando você vai num grande centro igual São Paulo, abre o GPS e olha o tanto de rua que tem engarrafada. Por quê? Porque é um volume de carros muito grande, é um volume de pessoas muito grande. Então é difícil fazer uma gestão de tráfego muito otimizada dentro de um grande centro que tem milhões de pessoas. O que a ExitLag faz é gestão de tráfego similar ao que o GPS faz quando ele te dá uma melhor rota. Então a ExitLag ela está a todo momento olhando, essa ponte está muito cheia, não vamos por aqui não. Essa rua, essa marginal principal está muito cheia, não vamos por aqui não. O nosso objetivo é garantir que o roteamento ele vai sendo melhorado. E a internet ela só cresce. Então o número de carros que a gente imagina ali, se a gente estivesse falando com um grande centro igual São Paulo, quantidade de carros em São Paulo hoje versus 10 anos atrás é muito maior. Mesma coisa na internet. A quantidade de dispositivos hoje na internet versus 10 anos atrás, ela é muito maior. Então, a necessidade por uma tecnologia igual à nossa, ela vai cada vez mais aumentando, mesmo que a infraestrutura vá melhorando. Mesmo que a gente agora tenha cabos submarinos, às vezes, normalmente,
é o contrário até, né? Quanto melhor a infraestrutura, melhor a ExitLag consegue fazer um bom trabalho. Agora mesmo a gente está vendo projetos bilionários de cabos submarinos na África. Isso vai ser excelente. Já temos projetos de levar cada vez mais melhorias de conexão para a África também, que vai ter uma infraestrutura melhor. Porque quando a infraestrutura não existe, a ExitLag também não consegue trabalhar. Porque é a mesma coisa de você tentar otimizar o carro com GPS numa cidade que não tem nenhuma rua asfaltada. As ruas são muito ruins. Não é o GPS que vai fazer mágica e corrigir o fato das ruas serem ruins. A mesma coisa como a ExitLag, ela não vai fazer mágica e criar uma infraestrutura não existente. Mas quando a infraestrutura existe, a gente vai lá, faz parceria com as empresas locais de hosting, faz esse trabalho para que as pessoas possam ter a melhor otimização na sua gestão de tráfego. Então, olhando para o futuro, um futuro muito promissor e animador na visão de empresa, na visão de negócio, onde a gente quer, como empresa, até escalar a nossa tecnologia e, quem sabe, levar ela para outras indústrias. Porque o que a gente está vendo no mundo, na globalização, é uma necessidade cada vez maior por tráfego real-time, né? Essa gestão de tráfego, onde a conexão ela precisa ser otimizada e você precisa de um tempo de resposta bom e rápido, ela acaba ficando cada vez maior. Recentemente, cara, faz uma semana eu recebi uma mensagem no LinkedIn de alguém que estava tentando usar modelos de inteligência artificial em um continente distante do que ele estava. Então, as máquinas onde operava, né, o LLM ficavam muito longe e ele tinha uma latência muito ruim. E ele me mandou mensagem falando assim, cara, será que a ExitLag não consegue ajudar? E eu falei, você passou um pouquinho antecipado, vamos chegar lá. Mas esse é o nosso objetivo, é quem sabe levar a nossa tecnologia para mais indústrias. Indústrias que precisam dessa gestão de tráfego otimizada. Porque muito do que a gente faz aqui é isso, é a otimização da gestão de tráfego. Então a gente está ali sempre tentando, igual eu falei, né, assimilar um GPS que está sempre otimizando a rota e se acontecer um acidente já te avisa, manda você pegar um novo caminho, é o que a ExitLag faz. Como a gente está falando de dados e não de um carro físico, acaba sendo um pouco mais complexo, né? É o mundo inteiro que a gente tem que analisar, mas também nos dá um pouco mais de liberdade, porque eu não estou movendo um ser humano, eu estou movendo dados, então eu tenho mais capacidade de aplicar um multipath, por exemplo, que é o quê? É transmitir o dado por múltiplas rotas simultaneamente. Você não pode ir em múltiplos carros simultaneamente para o mesmo destino. A gente pode fazer isso com seus dados. Então, o multipath, com uma tecnologia nossa, tem patente nos Estados Unidos, vem muito nisso, nessa linha de como, além da gestão de tráfego, a gente melhora ainda mais o serviço que a gente entrega para o nosso usuário. Pô, trazendo uma conexão multipath, onde a gente aplica ali várias rotas simultâneas para garantir a entrega do tráfego. Não só isso, né? Tem todas as outras features e as coisas que a gente vem desenvolvendo para melhorar o nosso produto cada vez mais, igual você falou, mesmo sendo líder de mercado, mesmo estando muito à frente de tudo que existe no mundo, a gente sabe que dá para ser melhor, que dá para fazer mais, e é o nosso compromisso desde a fundação da empresa de construir algo genuíno. Então, a gente sempre foi muito verdadeiro com o que a gente tem de tecnologia, a gente sempre está ali na busca para melhorá-la, para trazer cada vez mais algo melhor para todo mundo que é cliente nosso, que é parceiro nosso. A gente quer sempre entregar o melhor, é o nosso compromisso. Seguimos. Pô, é engraçado, eu não sei se foi quando eu tava entrando que eu vi as pessoas usando esse exemplo, mas quando eu vou explicar o que é ExitLag para as pessoas, eu uso exatamente o mesmo exemplo do GPS. Eu falo assim, ó, imagina que você tá na rua com o seu carro, e aí tem lá uma rota que tá lá nada a ver, faz umas curvas nada a ver, passa num lugar tudo estranho. E tem uma rota que é otimizada, é a menor rota, que é quase um ponto reto, vai de A a B assim rapidinho, sem trânsito. Você vai escolher a rota mais curta. O que a ExitLag faz é isso. Aí quando eu falo assim, vários amigos meus entendem e falam assim, ah, agora entendi por que que melhora o ping, agora entendi por que que melhora a conexão. E várias pessoas que eu conheço, eles falavam assim, nossa, eu jogava aqui no servidor da cidade X, mudou do nada para a cidade Y, ficou injogável, eu tive que usar ExitLag para poder jogar. E inclusive eu vi muitas pessoas discutindo, tipo, agora que a gente está tendo Starlink, internet a satélite, essa questão de conexão, a gente vai conseguir se conectar ao mundo todo. E eu lembro de eu estar ouvindo e falando assim, a gente já se consegue se conectar ao mundo todo. Não da melhor forma. A gente fala muito da ExitLag para jogos, mas a gente vê cada vez mais a necessidade para outras coisas. Você falou de inteligência artificial.
que é um tema muito recorrente, mas já ouvi pessoas falando, às vezes, de mercado financeiro, de poder atuar rapidamente no mercado financeiro. Você precisa de um tempo de resposta rápido. Às vezes você precisa da sua internet mais segura, com uma conexão mais estável, né? E é interessante saber que o caminho nosso futuro não é só pensando naquilo que a gente é especialista, que é em jogos, mas levar isso para vários tipos de pessoas, para a necessidade de cada um. E sempre pensando em como solucionar isso, né? Inclusive, é algo que eu conversei recentemente aqui internamente, foi sobre algumas mudanças que a gente teve na região de Mena, por conta de todo o conflito que está tendo lá, que teve várias mudanças em questão de infraestrutura de servidor, servidores que foram atacados, e que isso mudou muita coisa, e várias pessoas usaram o ExitLag para poder conseguir, seguindo a vida deles, conseguir usando e olhando. E eu acho que, inclusive, isso que confunde muita pessoa. Muita pessoa, inclusive, pergunta. Eu acho que é a pergunta que a gente está cansado de ouvir. ExitLag é uma VPN? E todo mundo fala, não, não é uma VPN, a gente não atua como VPN. E é muito diferente. Mas ainda assim tem muita gente que confunde e acredita que é isso. E a gente já cansou de ver, às vezes, conteúdos postados na internet que falam isso. E a gente tem lá o trabalho de tentar ir lá corrigir, né? E para finalizar, para encerrar, queria entender de você se você tem algum recado, alguma mensagem para você dar para as pessoas, qual que é a sua visão de futuro para às vezes para esse ano mesmo. A gente sabe que nós estamos crescendo bastante, a gente não se contenta da forma que a gente está internamente, a gente sempre quer o melhor e inclusive até uma fala sua que é só isso, mas é tudo isso. Então a gente sempre comenta sobre isso, né? Às vezes a gente fala que a gente fez pouca coisa, mas é muita coisa que a gente está fazendo. Às vezes a gente acha que está mexendo num grão de areia, mas o impacto desse grãozinho de areia é praticamente mover uma montanha. Então eu queria deixar esse espacinho aí para você finalizar, para a gente encerrar esse papo nosso. Obrigado, Val. É um prazer, meu querido, estar aqui, um prazer falar, um prazer contar um pouco dessa história, né, da minha história, da história da ExitLag. É sempre muito bom falar com, com, com a indústria no geral, né, do nosso projeto. O que você falou da gente ter esses desafios de comunicação, né, talvez a gente deveria patentear o slogan ExitLag, o GPS da internet, né, porque até o termo VPN, né, foi algo que, VPN é uma tecnologia, né, uma rede privada virtual, né, mas assim como muitas outras coisas, o produto se tornou o nome da tecnologia, né, igual palha de aço e bombril, né, a gente fala muito que é um bombril, mas no final do dia o produto mesmo é uma palha de aço, né, o bombril é uma marca. Então, o VPN é uma tecnologia, só que se tornou um produto, né? E as empresas abraçaram aquele nome ali por questões de facilidade de comunicação, por questões logísticas de marketing, né? De conteúdo orgânico na internet, de mídia no geral e tudo isso. Então, as pessoas abraçaram VPN como um produto ali por trás dessa tecnologia. Mas a ExitLag tem esse desafio, né, de comunicação, esse desafio de levar a nossa mensagem adiante e tornar simples algo que é bastante complexo, né? E acho que é a frase só isso e tudo isso que eu uso muito dentro da empresa, que virou meio que um slogan meu dentro da empresa, talvez, vem disso, de tentar tornar algo que às vezes é muito complexo em simples, em direto, né? E a gente faz muito isso aqui dentro, né? O nosso conteúdo, a tecnologia por trás da ExitLag, ela é complexa. E aí a gente tem que, de diversas formas, achar analogias, achar formas de torná-la mais simples, né? De fazer um entendimento ali mais direto e objetivo. Então, o só isso e tudo isso, eu acho que vem desse desafio nosso, como empresa que temos, de tornar a nossa tecnologia acessível, de tornar o nosso trabalho acessível, de tornar a complexidade por trás do que a gente faz em algo acessível para todos no mercado. E aí uma mensagem que eu deixo, muito pensando assim nos nossos clientes e parceiros, eu primeiro agradecer também a eles, a todo mundo. Eu sempre falo que a ExitLag só existe porque pessoas confiaram no nosso produto, na nossa tecnologia, confiaram no que a gente fazia. A gente sempre foi um software para consumidor, né? A gente começou uma vertical agora para negócios e olhando para empresas, mas a empresa nasceu e isso sempre foi muito
próxima do consumidor final, e todo mundo que comprou, desde da primeira assinatura do Tibia Tuna, a primeira assinatura da ExitLag, e assinou ali o nosso produto, ele permitiu a ExitLag existir como empresa, sabe? Então, sempre que eu for a público, eu agradeço a todo mundo que teve essa confiança, que incentivou o nosso projeto, que foi lá e assinou, e às vezes eu sei que é um dinheirinho a mais ali, né? Porque a ExitLag é um acessório, e às vezes, principalmente em países de economia mais difícil, você entra na questão, né? Eu compro ou não compro? Pô, vale a pena ou não vale? Será que eu deveria investir? Então, todo mundo que faz esse esforço para ter a assinatura da ExitLag ali, fomenta esse sonho, permite a gente continuar melhorando, e é para eles que a gente tem esse dever de se tornar ainda melhor, é para eles que a gente mantém esse compromisso de se tornar uma empresa cada vez maior, melhor, porque a gente tem que agradecer e valorizar todo mundo que confiou na gente até aqui, sabe? Então, deixo meu muito obrigado aí, e espero que vocês possam continuar confiando, espero que o trabalho da ExitLag continue sendo genuíno e que a gente vá cada vez mais longe, levando essa mensagem, fazendo a indústria florescer, porque se tem algo que a indústria de jogos tem é paixão, né? É uma indústria que às vezes tem paixão até demais, mas ver o tanto que as pessoas são apaixonadas pelo que fazem, quando estão trabalhando dentro do mercado de jogos, para mim é fantástico. Eu que venho de outras indústrias aí, né, que já trabalhei como engenheiro, que já trabalhei como muito dentro de empresas de engenharia, vamos dizer, né, na construção de produtos físicos e não digitais, vejo que a indústria de jogos tem esse ar de apaixonado, né? Porque nasce muito de hobbies, às vezes, né? Nasce de pessoas ali que usam do tempo livre delas para isso, né? E eu acho que isso é sensacional. Eu acho que isso é uma das grandes belezas e uma das coisas que mais me motiva dentro da indústria de jogos, é eu poder compartilhar desse sonho com várias outras pessoas, é poder estar presente numa indústria que eu vi nascer, que eu vi crescer e que estou acompanhando a sua evolução, sabe? Então, acho que isso é muito fantástico. Parabéns aí para todo mundo que faz parte desse ecossistema, para todo gamer, pessoa que joga, que consome um conteúdo, que está ali, literalmente fazendo parte dessa construção. Eu acho que tudo isso é sensacional. Então, vamos juntos nessa. Confiem na gente. Seguimos aqui na nossa luta por excelência, por qualidade. Vamos sempre estar melhorando e entregando cada vez mais valor para vocês. Stones, agradeço demais pela disponibilidade, por trocar essa ideia. Para mim, igual eu falei, o episódio 0 não podia ser com ninguém antes, se não fosse você. Para mim, trazer essa visão da ExitLag e falar sobre esses assuntos, entender quem somos e para onde estamos pensando ir é muito importante, e até de levar isso para as pessoas que às vezes não conhecem. Às vezes a pessoa acha que a ExitLag é uma empresa pequena, não tem tanta complexidade, ou tem dúvidas de como funciona. Às vezes as pessoas acham que a gente é complexo até demais. Então, mostrar que podemos ser considerados poucos, mas ao mesmo tempo somos muitos, né? É até engraçado dizer isso, porque o que eu sinto é que tá todo mundo trabalhando com o mesmo intuito, no mesmo prol, e mesmo sendo poucas pessoas, às vezes uma empresa com um corpo muito enxuto, todo mundo tá ali tentando, se ajudando. Se uma pessoa tá passando por dificuldade, bora aí, vamos fazer aqui junto, vamos botar a mão na massa. E para mim é um prazer enorme estar aqui com você e feliz de estar iniciando esse projeto e ansioso pelos próximos caminhos nossos. Vamos que vamos, Balf. Conta comigo, meu querido. Você falou seu nome no início e eu vi que não é... Como é a pronúncia? É Baut com T mesmo, né? Você pronuncia o T, né? Na verdade, é Lucas Bauti, origem italiana, mas ninguém me chama de Bauti, fala só Bauti. E aí, pra mim, se tornou praticamente um apelido. Então, e eu nem ligo. Tem gente que me chama e fala Bauti, pra mim, tá ótimo. Baut. Vou gravar, vou pronunciar certo. Mas, cara, é isso, conta comigo. Eu acho que é legal. Eu não sei o quanto a gente vai conseguir, né? Às vezes a gente faz esses projetos e dá muito trabalho levar um pouco dessa mensagem à frente, né? Mas o que eu acho massa nesse movimento é
humanizar, né, por trás da empresa as pessoas. É algo que a gente está vendo muito e tem muita empresa que tira até vantagem disso, né? Que eles estão falando, né, do CEO criar conteúdo. Eu até tento fazer um pouco disso no LinkedIn. A gente faz muito pouco isso aqui dentro, sabe? Mas não queremos nos vender, beleza, tudo bem, nem vou entrar nesse âmbito, vamos dizer. Mas o que eu acho que é bom desse projeto e algo que a gente pode tentar explorar e expandir é pessoas por trás da empresa, né? É humanizar a empresa. Eu acho que isso é algo que dá para a gente fazer. A história da ExitLag é muito, muito massa mesmo, assim. Eu acho que se a gente contar ela dentro da indústria de jogos, muita gente fica fascinada, sabe, por essa dedicação nossa, e ela é muito genuína, cara, o que carece, sabe, na indústria de jogos tem muita gente que cria projetos só por criar e tal, sabe? Tipo assim, que cria e abandona as coisas, e a gente sempre foi muito verdadeiro com o que a gente fez no software e tal, e a gente sempre teve essa garra, né, por levar isso à frente e levar essa mensagem. Então, acho que é algo legal até de pensar em como expandir isso. É um pouco até além, vamos dizer assim, desse projeto de podcast, mas de tipo assim, às vezes numa comunicação, às vezes no blog, não sei, mas algo que você pode internalizar depois e discutir com as pessoas do marketing no geral, de como a gente traz as pessoas por trás da empresa e onde a gente leva isso para que essa mensagem chegue cada vez mais longe. Porque eu acho que se a gente começar a trazer essa humanização para a empresa que é tão técnica, que é tão, tipo assim, o que a ExitLag faz? Pô, é VPN, não é? A gente às vezes tem que conversar com uma publisher, tem que ficar lá se explicando e tal, sendo que não é tão difícil, mas é um tema complexo que pouca gente entende o que a gente faz. E é por isso que o GPS da internet talvez seja algo para a gente tentar se apropriar até mais, né? De como simplificar isso. Mas um outro lado que simplifica e que traz, vamos dizer assim, cria relacionamento é a humanização, né? Quem são as pessoas por trás do negócio? Porque às vezes você quer fazer negócios com outras pessoas, não com uma empresa específica, mas às vezes com as pessoas por trás do negócio. Então, acho que é bem legal esse movimento. Conta comigo aí, sempre que precisar, me avisa que eu tô por aqui. Pode deixar. Inclusive, a minha intenção com isso é tentar abusar muito dos nossos talentos internos. A gente tem muita gente muito foda aqui dentro. E muita gente que tem muito conteúdo para falar, que é bom entender. Para mim, um dos melhores exemplos da minha é, às vezes, trazer o da Arzan para explicar a complexidade que é uma rede de internet. Muita gente não entende o tamanho que é complexo, o tamanho que o trabalho que a gente faz não é fácil de lidar, às vezes, com uma crise de um servidor que foi atacado. Ou de um servidor que caiu. Às vezes, um simples servidor tem uma queda. E isso gera um efeito de bola de neve tão grande que muita gente não tem noção disso. Então, a minha ideia sempre foi essa. Tipo, ok, eu não vou falar somente com o pessoal daqui de dentro. Até porque uma hora o papo vai ficar maçante. Mas sempre tentar trazer alguém. Então, igual, a ideia é trabalhar com uma frequência quinzenal. À medida que o ritmo for ficando de boa, e eu for entendendo que, isso aqui tá dando para fazer desse jeito, já não tá ficando tão trabalhoso para mim fazer a execução disso, diminuir, começar, tipo, pegar a frequência, vamos fazer a cada 10 dias, toda semana, então começar fazendo esses conteúdos, de tentar trazer esse lado mais humano que para mim é o mais importante, que é o que eu gosto de carregar como jornalista, é isso. De não ser aquela pessoa tendenciosa de tentar caçar um clique, mas de explorar o lado da pessoa que tá ali por trás da tela, às vezes de um título, né? O CEO da empresa, o co-founder de um time, um jogador profissional, alguma coisa assim, né? Explorar um pouco mais isso. Mas, pô, fico feliz demais, Stose. Valeu demais pelo papo.